Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, ontem o presidente aí eleito, Jorge Salgado, concedeu a sua primeira entrevista coletiva aí como novo presidente do Vasco. Falou a respeito aí do profissional Rodrigo Caetano, que pode, quem sabe, ainda vir para o Vasco, e também falou da situação do Martim Benítez. E hoje, segundo o Globoesporte.com, saiu aí uma baita notícia que o Jorge Salgado está achando muito caro o argentino. Vamos falar disso. Também vamos falar aí da situação do time do Vasco, né? O Vasco que vai se preparar para o próximo jogo aí contra o Atlético Paranaense. E o Ricardo Sapinto encheu a bola aí dos jogadores falando que esse time já era para ter vencido já algumas rodadas, né? Eu acho que não, porque tomou goleada. Também vamos falar aí da barca no Vasco, né? Tem mais um integrante aí que está confirmadíssimo que vai dar adeus ao Vasco, que ontem nem treinou. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer. Só clicar embaixo aí no inscreva-se, amigo. Muito obrigado aí a todos os nossos 130 mil inscritos, vocês são demais, cara. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que estão aqui inscritos no nosso canal. Muito obrigado sempre que assistindo nossos vídeos diariamente. Continue aí sempre aí assistindo, porque aqui a gente sempre tenta trazer o melhor conteúdo para você, vascaíno, tentar deixar você informado das notícias do Vascão, pra gente, quem sabe, ainda sonhar com um Vasco mais forte, né, pessoal? Esse é o intuito aqui do nosso canal, para tentar trazer esperanças também pro torcedor vascaíno, porque a gente sabe como que está a fase do Vasco, mais um ano brigando para não ser rebaixado, e se Deus quiser, vamos sair dessa daí, e quem sabe ano que vem ter um time um pouco melhor, né? Também peço para você ativar o sininho, para você não perder nada e receber tudo aqui que a gente postar no nosso canal diariamente. Bom, meus amigos, o Vasco que venceu aí o Santos, né, já está com moral, inclusive os jogadores vão ter até uma confraternização hoje, né, vai rolar um amigo oculto aí, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, e parece que a paz voltou aí ao nosso time, né, depois da solução das eleições, né, dada aí como Jorge Salgado como eleito presidente do Vasco, né, não era a vontade do torcedor vascaíno, mas a justiça concedeu aí o poder e acatou o pedido do Jorge Salgado para validação das eleições do dia 14 de novembro, e ele foi eleito presidente do Vasco, né? Por grande coincidência, logo após a resolução aí das eleições do Vasco, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e venceu o Santos, né? O técnico Ricardo Sapinto elogiou muito os jogadores, disse que já era pro Vasco ter vencido algumas rodadas atrás. Eu discordo, porque o Vasco nas últimas rodadas não teve chance alguma de vencer o adversário, porque tomou uma goleada caçapante em São Januário por 4-1 contra o Ceará, que toma 4-1 jogando na sua casa, não tem a capacidade nenhuma de ter conseguido uma vitória. E também no jogo contra o Grêmio, né, que perdeu por 4-0. O Vasco não competiu nessas partidas, entrou no campo só para tomar goleada e abrir as pernas para os adversários. Eu discordo totalmente aí do Ricardo Sapinto. O Vasco não teve nenhuma chance de conseguir vencer nessas últimas rodadas, mas graças a Deus trabalhou bem aí durante a semana, conseguiu vencer o Santos e encostou no Bahia, né, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Bahia que está em decadência total. O Vasco tem que aproveitar essa péssima fase do time baiano, que é o grande rival do Vasco ali na disputa para não ser rebaixado, porque os demais estão ganhando. Olha lá onde já está o Ceará, que estava até pouco tempo lá embaixo. Olha onde está o Atlético Goianiense, adversários que em tese seriam aí concorrentes do Vasco para essa vaguinha aí da zona do rebaixamento, porque os outros três, na minha opinião, já foi. Botafogo já foi, Curitiba já foi, Goiás já foi. Falta uma vaga e essa vaga não pode ser do Vasco. O Vasco tem que trabalhar bem essa semana para vencer também um adversário direto, né? Um jogo dificílimo, como eu venho falando aqui no nosso canal, o Atlético Paranaense, mas o Vasco tem totais condições de chegar lá e vencer, porque o Atlético Paranaense está bem diferente dos últimos anos, que o Vasco acabou indo lá no Paraná e tomando goleada, né? O Atlético Paranaense tinha uma máquina, né? Ganhou aí vários títulos aí recentes, mas esse ano é o ano atípico do clube do Paraná, porque eles estão com o elenco bem limitado e a chance do Vasco conseguir aí beliscar os 3 pontos e se livrar de vez dessa zona, torcendo aí por um tropeço do Bahia. E tomara que o Vasco consiga aí jogar bem, como a gente falou aí da situação do Martim Benítez, é um jogador importantíssimo aí para estar em campo no próximo jogo aí contra o Atlético Paranaense no dia 27. O jogador se recupera da lesão, vai tentar fazer um tratamento intensivo aí no Natal para conseguir voltar a jogar e ajudar o Vasco nessa rodada aí tão importantíssima do final de semana. E deixa aí nos comentários o que você espera agora do time do Vasco. Você acha que esse time do Vasco vai conseguir voltar a jogar bem? Parece que os jogadores estão abraçando a causa do Ricardo Sapinto, porque assim que acabou a partida, todos eles foram lá abraçar o treinador e parece que eles estão unidos, e tomara que o Vasco consiga entrar nos trilhos aí e voltar, continuar vencendo aí no Campeonato Brasileiro e sair dessa zona e passar bem longe de rebaixamento. Quem sabe ainda um milagre da gente conseguir uma vaguinha na Sul-Americana seria muito interessante para a próxima temporada.
Bom, pessoal, para a próxima temporada já é fato que não vai ficar vários jogadores aí, 7 jogadores ao total devem deixar o Vasco. Inclusive, ontem o Ribamar não treinou e aumentou mais ainda a especulação de que ele está deixando o Vasco. O jogador não terá o seu contrato renovado, ele somente está emprestado por um clube árabe ao Vasco e vai dar adeus. Ele vai se juntar aí aos jogadores Breno, Ramon, também aí o Bruno Concedei, Rafael França e também aí o Guilherme Costa, que está se tratando de uma lesão, mas que não deve permanecer no Vasco. Serão esses 7 jogadores aí para dar adeus ao Vasco. Ainda tem a situação complicada do Martim Benítez, né, que infelizmente segue indefinida. A gente não sabe se ele vai ficar ou não. O novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, falou sobre isso e vamos falar já já do que ele disse na sua coletiva. E voltando aqui nos jogadores que vão embora do Vasco, entre eles aí está o Felipe Bastos, né, Ramon, o Breno, jogadores mais experientes, né, que tiveram pouquíssimas oportunidades aí com a camisa do Vasco, principalmente o Breno e o Ramon, que estão contundidos aí desde 2018, vão dar adeus ao Vasco. O Ribamar já era para ter ido embora há muito tempo. Eu iria incluir mais jogadores aí nesse bolo, só que esses aí são os que estão com fim de contrato e que vão dar adeus ao Vasco. Situação semelhante que acontece com outros 2 jogadores, mas esses vão permanecer no Vasco, Marcelo Alves e também o Igor Catatal. Ambos estão somente emprestados pelo Madureira ao nosso time, como eles agradaram aí ao técnico Ricardo Sapinto, e também eu acredito que boa parte dos torcedores vascaínos vão ficar aí pelo menos até o término do Campeonato Brasileiro, aí sim com a próxima gestão, talvez aí com essa comissão técnica mantida do Ricardo Sapinto, vão avaliar melhor quais jogadores vão permanecer ou não no Vasco, e aí possivelmente eles podem dar adeus ao Vasco no final de fevereiro, mas vamos aguardar aí, ver se vai pintar mais algum outro jogador que pode ter o seu contrato rescindido ou alguma coisa parecida. Mas até o momento, somente esses 7 jogadores que estão com seus contratos vencendo, somente esses 7 jogadores que estão com seus contratos em vencimento vão dar adeus ao Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar aí da entrevista e da primeira entrevista coletiva do novo presidente do Vasco, Jorge Salgado. Ele falou a respeito de vários pontos, né? Entre eles, o novo dirigente do Vasco, quem sabe pode ser aí o Rodrigo Caetano, né? O Jorge Salgado confirmou sim que entrou em contato com o Rodrigo Caetano para tentar trazer ele, já que ele é um belíssimo profissional, já trabalhou no Vasco, conhece muito aí o Vasco e seria um grande nome para assumir aí o futebol do nosso clube, né? Dirigindo os bastidores. Com certeza esse nome teria um grande aval aí da torcida do Vasco. Só que ele está em negociação com o São Paulo. São Paulo tem um grande interesse nesse profissional. Mas de acordo com algumas informações aí do jornalista Jorge Nicola, a negociação pode até mesmo melar e ele, quem sabe, pode ter uma oportunidade de vir para o Vasco. Aí a gente vai ter que aguardar os próximos dias. O Jorge Salgado confirmou aí que aguarda mais um contato aí do Rodrigo Caetano para, quem sabe, ele possa aceitar aí ser dirigente do Vasco. Ele também não descartou a permanência do André Mazzuco, que vem tendo boas referências dentro do Vasco e que muitos gostam desse profissional. Eu particularmente não acho o trabalho dele excepcional. A gente ainda tem que dar um desconto aí pro André Mazzuco, porque o Vasco tem pouco dinheiro para trabalhar e para contratar grandes jogadores. Mas algumas contratações aí feitas pelo André Mazzuco, jogadores que têm pouquíssima qualidade, são bastante duvidosas e com certeza ele acertou em cheio na contratação do Germancano, né? E também aí no empréstimo do Benítez, mas o Benítez não vai ficar aparentemente pro Vasco, porque o Jorge Salgado aí, de acordo com o Globoesporte.com, teria achado muito caro os valores aí para a compra do jogador. Ele não quer pagar 20 milhões de reais para contratar o meio argentino, quer tentar somente estender o seu empréstimo, aí sim ver como que vai ficar a situação financeira do Vasco para tentar comprar ele após o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil a permanência do Martim Benítez, sempre falei isso aqui no canal, o jogador é muito caro mesmo, realmente, 20 milhões, mas o Campelo deu muitas esperanças que iria comprar. Esse é o grande problema, né, pessoal? Porque ele usou meio que o marketing aí da compra do Martim Benítez para usar na sua campanha. Ele foi derrotado de lavada aí pelo Levenciano no dia 7 de novembro, ficou lá nas últimas posições, desistiu totalmente de tentar a reeleição, mas aí ficou o Martim Benítez esperando, né, a situação do Vasco. O empresário do jogador criticou muito aí a diretoria do Alexandre Campelo, porque ele não finalizou o acordo feito com o seu empresário e também ali com o Independiente. Agora vai ficar esse problemão aí pro Jorge Salgado. O fato é que o Independiente já disse inúmeras vezes que não aceita estender o empréstimo do jogador, somente vender, e já tem time aí interessado no atleta. A gente já falou aqui do interesse do Palmeiras e do Grêmio. Vamos aguardar qual será o destino aí do meio argentino. E deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Vasco, se você acredita aí que o Jorge Salgado vai reestruturar o Vasco. Ele disse também que quer trabalhar bastante aí com a parte financeira
reestruturar essa parte tão importante dentro do nosso clube e montar um time mais forte para a temporada de 2021, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos.